Para tudo que você está fazendo, que isso é incrível! O ministro Fux admite que o STF sim cometeu injustiças e solta pedrada atrás de pedrada contra Gilmar Mendes, contra Alexandre de Moraes e contra as críticas da academia e da grande imprensa. Então para o que você está fazendo aí, que eu tô em choque com o que aconteceu hoje no Supremo Tribunal Federal e você também vai ficar. Porque foi mais do que surpreendente, foi inédito, foi avassalador, foi esmagador. Nós tivemos o ministro Luiz Fux colocando ali o dedo na ferida dos abusos cometidos por Alexandre de Moraes, que são apoiados por vários outros ministros, e lavou a nossa alma. Sim, o STF cometeu injustiças. Sim, o STF cometeu abusos. Sim, o STF violou a lei, violou a Constituição. Sim, essas injustiças precisam ser reparadas. Gente, senta pra assistir a esse momento absolutamente surreal que eu vou separar em 3 momentos e que começam aqui com este vídeo. Olha aí. Ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças, que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento, pois, não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Gente, que espetáculo, que espetáculo. Essa aí é uma cena rara, raríssima no Supremo. O ministro Fux admitiu que houve injustiça nos próprios votos dele. Nos próprios votos que ele deu nos casos dos réus do 8 de janeiro. Então ele não está apenas apontando o dedo para Moraes e para os demais colegas. Ele não está apenas atribuindo culpa aos outros e deixando de assumir a responsabilidade pelos próprios atos, não. Fux começa falando primeiro dele mesmo. Ele mesmo reconheceu que o entendimento dele é antigo, que o levou a condenar os réus do 8 de janeiro anteriormente era injusto, era errado. E que nem o tempo, nem a consciência dele permitiriam sustentar essa injustiça. E aí ele mudou e disse, é injusto, é errado. Gente, que porrada no Alexandre de Moraes e nos demais ministros. Que porrada, que dia glorioso, que dia belo para a justiça e para o STF no Brasil. Isso aqui, gente, é emocionante. É bonito de ver como um ministro que tem brio, honra, dignidade, humildade como Fux é capaz de sozinho nos lembrar do brilho, da honorabilidade, do orgulho que a nossa Suprema Corte deveria ter, deveria representar para todos nós. A nobreza do gesto dele é de dar orgulho do que ele representa e nos faz sonhar com o que poderia ser uma Suprema Corte que aplicasse o direito e realizasse a justiça. Mas calma que teve mais pedrada. Fux comentou também o fato de professores estrangeiros famosos terem saído por aí criticando o voto dele e comemorando a condenação do Bolsonaro. E aí ele deu uma verdadeira aula, apontando a militância política que acontece dentro da academia. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Estrangeiros, um professor mestre italiano e um outro professor polonês. Algum tempo depois, ambos foram instados a opinar sobre aquele julgamento, em particular sobre o meu voto. Não deixa de ser curioso, talvez até envaidecedor, que um voto minoritário desperta tamanho interesse. Mas o episódio me causou perplexidade. Pela forma com que os próprios autores, de alguma maneira, no meu modo de ver, extraíram as suas obras. O mestre italiano, que declarou não ter lido o meu voto e nem o processo, ele tá falando do Ferrajoli e fala que as declarações deles traíram as próprias obras deles, porque Ferrajoli é conhecido como o famoso garantista, que defende direitos fundamentais e que diz que o papel ali do processo penal é proteger os direitos fundamentais contra o Estado. Segue lá, ó. E é um dos precursores do garantismo penal. Ele não teceu uma linha qualquer comentário sobre as afrontas por mim indicadas ao devido processo legal, a vedação a tribunais de exceção, a ampla defesa, a individualização das condutas, a proibição da analogia em malam-parte, entre outras garantias elementares. Mas isso é até excusável na medida em que ele teve a lealdade de dizer que não leu o voto e não leu os 70 terabytes. Já o professor Tchevorf, que se diz um teórico da democracia, e evidentemente também não leu 70 terabytes, ele não se incomodou em nenhum momento com as restrições à liberdade de expressão e outros direitos fundamentais apontados por organismos internacionais, conforme citei no meu voto, cuja leitura declarou ter feito. A contradição de ambos, no meu modo de ver, é explicada por isso. Não conhecem a realidade brasileira, não leram o processo que eles já se elaboraram a comentar, e o que ainda, no meu modo, é mais constrangedor. Porque nós, professores, temos cuidado, nós todos temos a mesma titulação, somos professores catedráticos, temos livros escritos, e é preciso comentar quando se lê, né, o voto e as suas observações, ali, que com elas não concordo. Eu, com quase 5 décadas de magistério, e sendo professor catedrático, porque essa denominação é antiga, considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. Prestou atenção? Prestou atenção nisso que ele acabou de dizer? Até anotei aqui para ler para vocês, ó. Considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. Que pedrada! Ele colocou aí o dedo na ferida da militância política da academia, na doutrinação que acontece nas universidades, em que professores de esquerda se deixam cegar pela ideologia. Algo muito parecido com o que acontece na grande mídia, que tem muito também de militância cega da esquerda. Caracoles, hein, ministro Fux? A gente já gosta de você, olha, não precisa nos convencer a gostar ainda mais não, viu? Que show do Fux, que incrível. E se você ficou tão emocionado quanto eu com tudo isso aqui, senta o dedo no like com força, que isso aqui é raríssimo.
Eu não lembro de ver isso no Supremo em muito tempo. E agora a gente olha comigo a cereja do bolo. Olha a pedrada de Fux no Gilmar Mendes. Olha. Ao rebaixar sua competência originária para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros, que poderiam exteriorizar nos autos e não fora dos autos sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação à lei orgânica da magistratura. Gente, sensacional, sensacional. Vocês ouviram isso aí? Separei aqui para reler para vocês também, ó. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação da lei orgânica da magistratura. Que porrada seca no Gilmar Mendes. É um recado claro aí para aquele ministro cujo nome começa com G, termina com Wilmar. G, aliás, G de Gilmar. Então, gente, a gente viu três coisas aí. Primeiro, Fux admitindo a injustiça dos julgamentos passados, o que é uma pedrada no Moraes. Segundo, a gente viu Fux criticando os acadêmicos militantes, o que é uma pedrada numa academia e numa mídia militantes. E, por fim, colocando Gilmar no seu devido lugar como alguém que vive violando a lei, cometendo casos na imprensa que são julgados por outros ministros, o que é uma violação clara da lei da magistratura. Não tem como terminar esse vídeo a não ser dizendo e aplaudindo. Bravo, bravo, ministro Fux. Bravo.